Fala galera, tudo bem? Professor Célio Marros na área, canal Bizu do Celinho, tudo bem? E aí eu trouxe uma coisa muito bacana para vocês hoje, principalmente para você aí que tá todo enrolado em física, pelo amor de Deus, o que que aconteceu contigo? Me conta, criatura, deixa aí nos comentários. Então, para você que tá precisando daquela base, né, principalmente na parte dinâmica, eu preparei uma sequência de 3 vídeos, tá, galera? Vou ver se eu gravo pelo menos 3 vídeos. Esse aqui é o primeiro. E aí eu tô gravando desde a base até os exercícios um pouquinho mais rebuscados, né? Aqueles exercícios um pouquinho mais legais aí, né? Bacanas de entender, tá bom? Então, para elevar o nível, né, a gente precisa partir da base primeiro. Show de bola? Então, não vou demorar muito, a gente já vai começar logo e eu já vou te explicando logo o que que a gente vai fazer, tá? Então, partiu. Vamos lá. Galera, dá uma olhadinha aqui, ó. É, esses primeiros exercícios aqui que eu separei, eles não são propriamente sobre bloquinhos, né? Igual a gente está acostumado a estudar em dinâmica. Mas eles têm vetores, e vetor é a parte inicial dinâmica, né? Você precisa primeiro entender o que que é um vetor, enfim, né? Se você ainda não assistiu essa aula na internet, por favor, procure, pause o vídeo, vai lá, assiste, e depois volte aqui, que vai fazer mais sentido para você, tá? Mas acompanha com a gente porque eu coloquei algumas situações que em dinâmica a gente vai utilizar. Então isso vai servir muito de base para você. De repente que é meu aluno ou não é, né? E tá perdido aí nessa missão de aprender física. Show de bola? Então, bora começar. Dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Eu tenho 3 casos de vetores e ele me diz que determinar o módulo do vetor soma. Então, primeira coisa, vamos lá. Prof, eu nunca entendi esse negócio. O que que é esse tal de vetor soma? Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá, tá? Esse vetor soma aí, galera, muitas vezes ele vai aparecer pra gente, tá? Como a nossa força resultante, tá? Muitas vezes ele vai aparecer como a nossa força resultante. A letra ficou meio feinha aí, mas me desculpe, tá? Mas coloca direitinho aí. Você vai falar assim, pô, professor, mas todo vetor é uma força? Não, não, não. Existe vetor velocidade, existe vetor aceleração. E a gente tem um vetor de força também, tá? Mas toda força é um vetor. Show de bola? Ah, beleza. Então, nesse caso aqui, ele colocou só o vetor soma. Então, é para fazer a soma vetorial, né? Exatamente. Então, a gente vai fazer a soma vetorial pura e simples, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. O A tá valendo 60 e o B tá valendo 80. Simples, beleza. Vamos lá. Na letra A, galera, dá uma olhadinha aqui, ó. Na A, a gente tem dois vetorizinhos aqui, ó, A e B, apontando o quê? Na mesma direção. Lembra, criatura? Direção é reta, a reta horizontal, no caso aqui. Então, ó, os dois são horizontais. E os dois estão apontando para a direita, para o mesmo lado. Então, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Lá em vetores, quando tu estuda isso, ele fala que vetores de mesma direção, mesmo sentido, a gente calcula o vetor resultante como a soma dos vetores. Entende? Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Esse vetor resultante aí que ele quer, nesse caso, ele vai ser a soma de 60 mais 80, beleza? Que vai dar 140, tá? Então, esse vetorzinho aí, né, me deu 140 newtons. Você tá vendo que eu expandi um pouquinho o tamanho dele, né? Exatamente porque tem que ser o vetor A mais o vetor B, entendeu? É como se a gente juntasse um depois do outro e aí fizesse um vetor só, ok? Entendeu? É isso aí. Então, toda vez que você pegar uma situação dinâmica onde você tenha duas setinhas para o mesmo lado, você soma. É simples assim, ok? Beleza? Deu para entender? Então, podemos prosseguir? Vamos lá. Galera, olha B. A B, você também tem os dois na horizontal. Mas o que que acontece? Tem um para a esquerda e um para a direita. O A tá para um lado e o B tá para o outro. Você vai falar, pô, professor, mas aí o que que tem que fazer? Vamos lá. Esse B aqui, galera, ele tá valendo pra gente quanto? 80, não é? Então, ó, 80 unidades. Esse A tá valendo 60 unidades. Beleza. Professor, o B é maior.
É verdade. Então, o que que acontece? O vetor resultante, ele vai tender ao lado do maior. É como se mais ou menos fosse um cabo de guerra, imagina, né? Você tá ali parado no meio, tem a cordinha, né? E aí tem uma equipe puxando de um lado, tem uma equipe puxando do outro, equipe A e equipe B. Vence a equipe que for mais forte. Concorda comigo? Então, é isso. Entendeu? Então, aqui a gente vai fazer a subtração dos vetores, tá? Porque eles têm a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Então, a gente vai fazer aqui, pode colocar entre módulos se quiser, fica 60 menos 80, que aí você vai falar, pô, prof, deu menos 20 aí. Não, tranquilo, tá entre módulo. Lembra que ele falou módulo, módulo é só o número, tá bom? Muitas vezes vai acontecer isso. Ele não quer o sinal, ele quer só o número. Então a gente vai achar 20 newtons aí de diferença entre os dois. Então é isso. Ah, pessoal, acho que eu peguei a ideia. Então, ó, tá puxando para o mesmo lado, a gente soma. Tá puxando um para cada lado, a gente subtrai. É isso? É, isso aí. Beleza? Entendeu? Sim? Sim ou não? Larga o joinha aí, hein? Vamos lá, quero ver. Aí, enfim, pegamos esse terceiro caso aqui, que é o C. Dá uma olhadinha. Prof, esse símbolo aqui eu já vi algumas vezes. Pois é. O que que significa? Galera, isso aqui significa que ele é perpendicular, tá? Perpendicular, deixa eu explicar um negócio para você. É aquele que forma 90 graus. Ah, entendi. Então eles formam 90 graus ali, o A e B? Exatamente. Pode acontecer de pegar uma dessa em dinâmica? Pode, pode. É bem comum até. Então, ó, beleza. Ah, professor, o que que eu tenho que fazer aí? Eu não lembro lá de vetores, o que que eu tenho que fazer? Beleza, tô aqui para isso. Vamos lá. Então, ó, aqui eu tenho o B. Lembrando aí, galera, que o nosso B, ele tá valendo 80, bacana? Unidade. E aqui, fazer o esboçozinho. Tá meio tortinho, mas tudo bem, né? Licença poética para ele. Aqui a gente tem o A, né? Então, ó, que é 60, tá? Show de bola. Você vai falar assim, pô, prof, e agora? Como é que eu faço? Então, tem alguns métodos em vetores para a gente poder resolver isso, mas o que que eu vou fazer aqui de maneira direta? Vou tracejar esse vetorzinho B para cá, né? Fazer um paralelo a ele. E vou tracejar o outro aqui. É um método de soma vetorial que a gente utiliza. E aí eu ligo da origem até o ponto de encontro deles, que é aqui. Aí você vai falar, pô, bacana. Então esse aí é o seu vetor resultante? É, isso aí. Esse aí é o meu vetor resultante. Pô, prof, pelo que eu vi aqui, isso aqui tá parecendo um triângulo retângulo. Tem a ver? Tem a ver, tem a ver. Inclusive, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai botar VR elevado ao quadrado, que é igual ao vetor A elevado ao quadrado, mais o vetor B elevado ao quadrado, tá? Botei sem a setinha ali, mas é só para indicar mesmo. Então, ó, galera, beleza? Entendeu? Então, quando for esse caso de ser perpendicular, de ter duas direções que são diferentes, uma horizontal e uma vertical, a gente vai aplicar o Pitágoras no bichinho. Tá combinado? Beleza. E aí é só calcular. Para quem já é bom em matemática, vai saber que isso aqui é um triângulo 6, 8, 10, né? Então, tranquilo, a gente vai achar 100 ali. Mas vamos lá, vamos supor que você não tenha tanta experiência assim que você queira encontrar. Aí a gente vai fazer junto. Eu vou colocar aqui, ó, 60 elevado ao quadrado mais 80 elevado ao quadrado, beleza? Vamos lá. Então, ó, o VR é igual a... Lembra que quem está ao quadrado de um lado da equação, quando ele passa para o outro lado, ele vira uma raiz quadrada, beleza? Tá? Se você não sabia disso, aprende agora. Então, ó, tem um termo elevado ao quadrado. Quando ele passa para o outro lado da equação, ele vira uma raiz e ele deixa de ser quadrado. Então, por isso que o VR ele não está mais elevado ao quadrado. E aí eu vou te explicar um bizu que eu geralmente explico para meus alunos, né? Quando a gente está fazendo cálculo de concurso. E é isso aqui, ó. Por exemplo, 6 elevado ao quadrado dá o quê? 36. E aí eu acrescento 2 zeros, que está elevado ao quadrado. Beleza. Mais rápido, entendeu? Por exemplo, ó, 8 elevado ao quadrado. Ah, professor, 8 elevado ao quadrado, 64. Beleza. Acrescenta 2 zeros. Ah, entendi. Então, ó, vamos lá. Então, aqui, ó, vai dar raiz
de 13.600 mais 6.400. Vai dar 10.000. Você vai falar, pô, peraí, pessoal. Então, a raiz de 10.000, né? Vai dar 100, né? 100 unidades. É exatamente isso aí. Então, 100 unidades é a resposta. Então, a gente consegue achar a resposta do caso que é perpendicular. Entendeu? Tranquilo? Expliquei devagarinho para dar para você entender legal. Entendeu? Bacana, tá bom? Se precisar, pausa o vídeo, volta, dá aquela olhada que é importante. Ok? Beleza? Tá? Acho que eu fiquei um pouquinho na frente, né? Peraí, deixa eu só deslocar ali o cálculozinho. Que é para vocês poderem copiar. Opa, vantagens do digital. Isso aqui, vou botar aqui embaixo, ó. Prestar mais atenção quando estiver fazendo cálculo ali, por causa da cabeça do ser humano aqui, né? Ficou ali ruim, tá? Mas deu para dar uma olhadinha, né? Eu fui narrando aí direitinho, acho que a galera conseguiu acompanhar, né? Então, show de bola. Bora lá, pessoal. Então, ó. Aí já pego duas questõezinhas da aeronáutica. Você vai falar assim, pô, professor, questão da aeronáutica? Caramba, questão difícil? Não, não, não. Calma, que dá pra gente pegar, tá bom? Vou te explicar direitinho. Então vem comigo, vamos lá. Ó, questãozinha 2 lá da EA 2020, fala assim. Um ponto material, você vai falar, o que é um ponto material, pessoal? É só um pontinho, como se fosse uma partícula muito pequenininha que a gente não vai considerar massa, tranquilo? Então, nada de massa por enquanto. Ponto material, só um pontinho, tá? Ponto material está sujeito simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, à ação de duas forças perpendiculares. Olha o tal do perpendicular aqui. Você vai falar, Pitágoras, garoto. É isso aí, calma. De intensidades F1 e F2, conforme mostrado nas figuras a seguir. Então tem a figurinha aqui, bonitinho, beleza, show de bola, tá legal? O ângulo θ tem valor de 30 graus. Ah, então dessa vez está diferente, ele mostrou um ângulo. Então, peraí, vamos lá. Então, ó, o que eu tenho que fazer? Aqui, vou colocar, galera, 30 graus, bacana. E F1 tem intensidade de 7 newtons. Você vai falar, pô, peraí. Então, ó, o F1 ali, ó, esse cara, tem intensidade de 7 newtons, né? É, exatamente, isso aí. Beleza? Vamos lá. Portanto, a força resultante, tá vendo que ele já usou o termo força resultante? Esse aí é o nosso vetor resultante, tá? Então, força resultante, vetor resultante, tranquilo. Vamos lá. Tá? Tem intensidade igual a. Você vai falar assim, pô, prof, me explica o negócio. Se eu fizer o Pitágoras aí, dá certo? Vou falar para você, não. Por quê? Porque você não tem o F2, ou coisa de Jesus. Coisinha de Jesus. Com carinho, tá? Você só tem o F1 e o ângulo. Ele não te deu F2. Por quê? Daria certo se a gente tivesse a força 2 para botar o quadrado, correto? Correto. Pô, prof, então não sei o que tem que fazer, não. Vamos lá, criatura. Tem um negócio chamado seno e cosseno. Presta atenção. Então, ó, funciona assim. Seno do ângulo é igual cateto oposto, vou botar aqui, sobre a hipotenusa. Show de bola? Beleza. Pega aí a dica. Copia isso aí, copia isso aí. Pega aí, papel, copia aí, vai lá. Cosseno é o que? Cateto adjacente é o CAT-ADJ. Vamos lá. Dividido pela hipotenusa. Bacana. Isso aí, show de bola. Professor, vou utilizar o seno ou cosseno. Vamos lá. Criatura, você tem o F1. O F1 é teu cateto oposto. Ele tem o mesmo tamanho desse cara aqui, ó. Não é? Desse comprimentozinho, desse pontilhado, não tem? Isso aí. Então, F1 cabe aqui. Ele é cateto oposto. Ah, tem que utilizar o seno? É, isso aí. Então, vamos lá. Ó. Seno de 30 graus, vou armar aqui contigo, é igual ao cateto oposto, que é 7. Ele te deu, é o F1. Eu vou colocar a primeira letra, depois eu substituo os números, beleza? Para você poder ver direitinho. E aí a hipotenusa, que é o FR. Você tá vendo que, ó, FR tá fazendo o papel da hipotenusa. Tá beleza. Dá para substituir? Dá.
Ele não me deu seno de 30. Cara, tem que cantar a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Ei! Calma, depois eu canto. Vamos lá, então, ó. Seno de 30 é meio, galera. 1 sobre 2. Que é igual a F1 que eu quero sobre... Opa, pera aí, rapidinho, desculpa, perdão. Falei besteira. F1 eu tenho, quero FR, né? É. Então, ó. Isso. Pra ver se você tá prestando atenção. É. Aqui, ó. E o FR. Agora sim, garoto. A gente quer a força resultante. Faz uma bela regra de 3. Ah, professor, nunca aprendi isso. Vai aprender hoje. Presta atenção. Regra de 3 é multiplicação cruzada. Então, FR multiplicou por 1. E o 2 vai multiplicar pelo 7. Então, vai ficar 2 vezes 7 aqui. Que no final das contas dá o resultado, que é 14 newtons. Beleza? Então, isso aí. Deu 14. Professor, então a letra C, a resposta é 14 newtons. Pô, questão da aeronáutica, né, professor? Questão fácil, né? Isso aí. Tá? Só tem que saber o quê? Seno e cosseno. Sabendo bem seno e cosseno, o resto flui. Tranquilo? Então, se você não aprendeu isso lá em vetores, dá uma revisada, dá uma olhadinha direitinho. Você vai precisar desse carinha, tá bom? Bacana? Tudo bem? Podemos prosseguir? Vamos lá? Tem a questão 3 aqui. E, diga-se de passagem, eu estou na frente da figura da questão 3, né? Então, vou ter que minimizar ela aqui. Pera aí. Para tudo no digital dá-se um jeito. Bom, eu diminui aqui o tamanho, mas eu narro para você o que está acontecendo ali e quais os valores. Não tem problema não, tá? Vamos lá. Galera, olha só, ele fala aqui, ó, se a figura representa 4 forças F1, F2, F3 e F4 aplicadas sobre uma partícula de massa desprezível, então ele não vai considerar a massa. Qual deve ser o valor, de F2 em newtons para que a força resultante sobre as partículas seja nula? Você vai falar, pô, prof, me explica esse negócio aí direito. Quando a força resultante é nula, FR igual a zero. Quando a gente tem igualdade de vetores. E pensa comigo, lembra daquele primeiro caso, né, que a gente tratou? Volta um pouquinho aí. Que era o caso da letra B. Você tinha 60 para a esquerda e 80 para a direita, não é? Aí o que você fez? Você subtraiu, correto? Dá uma olhadinha na tela aí. 60 menos 80 menos 20. Módulo 20. Tranquilo? Beleza? Mas e se os valores fossem iguais? Você teria feito, por exemplo, 80 menos 80. Teria dado quanto? É isso aí, deu zero. Show de bola. Aí você vai falar, se fosse 60, 60 menos 60, teria dado zero. Então, peraí. Então, para a força resultante dar zero, a gente tem uma condição. O que eu tenho que ter? Os dois vetores na mesma direção, sentidos o quê? Opostos. E no mesmo valor. Eles têm que ter o mesmo valor, entendeu? Tá? Então eles têm que ter o mesmo valor, mesmo módulo, né? Módulo, valor, tranquilo? Então é isso, tá? Então o que tiver para esquerda tem que ter para direita, o que tiver para baixo tem que ter para cima, tá? Bacana. Deixa eu ver se eu trago aqui de volta a figura. Fazer aqui uma arte. Trazer esse cara para cá, para não atrapalhar a gente momentaneamente. E eu aumento ele aqui, tá? Aqui é assim, a gente faz ao vivo. Vamos lá. Então, ó, bora lá, pessoal. Deixa eu ver aqui se não tá atrapalhando. Mais ou menos. Peguei um pedacinho do F2 ali, mas dá pra trabalhar. Dá uma olhadinha comigo. Eu tenho F1 para cima, aqui, vertical, para cima. Eu tenho F3 que tá ocupando uma posição que ela é diagonal. Ele tá pegando um pedacinho, uma componentezinha aqui, né? Pra direita, que é o F3 de X. E uma para cima, uma parte dele, pelo menos, né? Tá para cima também, que é o F3 de Y, tá? Você repara que ele tá ao mesmo tempo, né? Para cima e para direita, ele tá, né? Diagonalzinho ali. O F4 ali nosso tá para esquerda, né? E o nosso F2 mágico tá aqui, tá? Então ele tá para baixo. Beleza. Então, professor, então o que eu tenho aqui no F2
tecnicamente aí, pelo que você me falou, deixa eu ver se eu entendi. Esse F2, ele tem que ser igual ao que tiver para cima, correto? É, isso aí. Então, mas o que que tem para cima aqui? O F1, com certeza. Então, galera, o F1, módulo de F1, você tem aqui. Mas não é o único, não. Dá uma olhada, ó. Você tem o F3, correto? Tá vendo? Esse F3 também tem um pedacinho dele para cima. Mas é o pedacinho que a gente chamou de quê? De F3 de Y, né? Então, beleza. Coloca para mim aí, ó. F3 de Y. Você vai falar assim, pô, Pro, o F1, bacana, eu tenho ali na figura, ele me deu, é 10, né? Mas e o F3 de Y? Qual é o valor? A propósito, se esse F2 ele é a soma de dois valores, e um deles já é 10, então ele nunca poderia ser 5, nunca poderia ser 0, e com certeza também nunca poderia ser 10. O que já daria a resposta que é esse aqui. Calma. Não fica eufórico. Isso é um bizu que eu ensino pra galera do cursinho, tá? Se você quer se preparar para concurso, estuda comigo. Então vamos lá. E o F3Y, pessoal, fiquei boiando. Quando é que ele entrou aí na história? Queria descobrir. Pô, beleza, vamos lá. Então, ó, esse F3Y ali, meu povo, ele é o quê? Ele é o mesmo esqueminha do que a gente trabalhou lá atrás, ó, naquele exercício ali que eu dou, ó. Por quê? Ele é como se fosse o nosso cateto oposto. Então ele vai utilizar o seno. Então esse cara aqui, na verdade, o que que a gente vai fazer? Vai pegar a hipotenusa, que é o F3, vezes o seno do ângulo, que é 60 graus. Ah, tá bom. Então peraí. Então vai ficar F3 de Y, que é igual. O F3 em questão é 10. Tá ali, ó, na figura, tá? E o seno de 60 é a mesma coisa ali, né? Ele deu aqui, né? Perdão. Eu já ia cantar da musiquinha. Ele deu aqui 0,86. E aí, galera, fechou? O F3 de Y, 10 vezes 0,86 dá 8,6 newtons. Então, 10 mais 8,6 confirmou a resposta. Dá quanto? 18,6. Tá? Beleza? Então, isso aí. Então, assim, dois exercícios, três, né? Exercícios que a gente pegou aqui no início e que eles são base para a gente na parte de dinâmica. Então, né, se você também estiver estudando vetores, com certeza, né, eu sei que isso aqui vai ter ajudado você, tá? Mas para a galerinha, quando a gente pegar lá os vetores para resolver, você vai ver que vai fazer total diferença aplicar exatamente isso aqui que a gente viu, tá bom? Beleza? Vamos pegar mais alguns aí? Vamos lá? Inclusive, alguns teóricos eu vou aproveitar para explicar as leis de Newton para vocês, tá? Então, vamos lá. Mais esses dois aqui. Então, ó, galera, olha só. Aqui no cantinho, eu fiz um resumo das três leis de Newton. A gente tem a primeira lei, que é a inércia. A segunda lei, que é um princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, que é ação e reação, tá? Professor, me explica rapidinho aí como é que funciona? Beleza, vamos lá. Galera, a primeira lei, que é a inércia, primeira coisa, olha só, inércia não é o corpo estar essencialmente parado todas as vezes, tá? Ele pode estar em repouso? Pode. É inércia? É. Ah, professor, mas me falaram que corpo em movimento também é inércia. Correto. Beleza, isso aí. Então, vamos estabelecer uma coisa. Inércia é sinônimo de estado de movimento. Ele mantém o que ele já está fazendo. Se ele está parado, ele fica parado. Se ele está em movimento, ele está em movimento, ele vai continuar assim. Combinado? É isso aí. Por exemplo, esse microfone que está na minha frente aqui, né? Fifine, muito bom, por sinal. Galera, ele tá em repouso. Se eu voltar daqui uma semana, vai estar todo empoeirado, mas vai estar em repouso. Ele vai estar paradão aqui, em cima da mesa, se ninguém mexer. Então todo o corpo vai permanecer em repouso até que sobre ele seja aplicada uma força. Ah, tá. Então todo o corpo também continua em movimento, correto? Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, até que sobre ele seja aplicada uma força e tire ele daquele estado. Faz ele acelerar ou desacelerar, enfim. Acelerou, desacelerou, não é mais inércia. Tranquilo? Entendeu a ideia?
Então é isso, tá? Então, se o corpo mantiver o movimento retilíneo uniforme, força resultante igual a zero, inércia. Beleza. Tá mantendo o estado? Inércia. Alterou o estado? Não é inércia. Alterou a inércia. Ok? Show de bola. Vamos lá. A segunda lei é uma fórmula que é o princípio da dinâmica, aqui a gente mais vai utilizar, né, nas questões, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. O que é isto, professor? Força resultante, lembra que você viu nos 3 primeiros exercícios, é uma soma de vetores, a gente está somando vetores. Então a gente vai ter que fazer a soma dos vetores primeiro, para poder ter a força resultante, para depois igualar ao produto, a multiplicação da massa pela aceleração. E geralmente ele pede aceleração. A gente vai pegar uns da UERJ depois no outro vídeo, que vão tratar disso, você vai ver que é assim. A terceira lei, professor, como é que é? É a lei do retorno? Não, criatura. É ação e reação. Para toda ação há uma reação de igual intensidade, perdão, falando besteira. Igual intensidade, sentido oposto. Então se eu der o soco na parede, eu recebo da parede a mesma reação, né? Se bater devagarinho, você vai sentir pouco. Se você bater mais forte, você vai sentir mais forte, tá? Então a reação ela vem. Mas lembre-se, só acontece porque são corpos o quê? Diferentes. Você não pode aplicar a ação em si mesmo. Esses dias eu estava dando aula para um aluno, aula particular, né, online, e eu estava explicando para ele exatamente sobre isso. Eu falei, olha, você não consegue se empurrar da cadeira, né? Se eu pegar minha mão aqui, ó, tentar me empurrar, me derrubar da cadeira, eu não consigo. Agora, se uma outra pessoa chegar aqui do meu lado, né, pegar a mão, empurrar, com certeza ele me derruba da cadeira. Porque são corpos diferentes, vai ter uma ação e uma reação, entendeu? Tá? Então, o próprio corpo, ele não consegue fazer ação e reação, combinado? E elas só agem em pares, então a gente tem para cada ação uma reação. Então, não tenho 2 ações para uma reação. Isso pode virar uma pegadinha na hora da prova, tá bom? Então, só ficar essa dica aí para você. E aí a gente vai terminar esse vídeo matando 2 questõezinhas teóricas, né? Pra gente dar uma olhadinha, tá bom? Então vamos lá. Mais uma da aeronáutica. E ele manda assim, ó, um carro desloca-se ao lado de um caminhão na mesma direção, ou seja, na mesma reta, no mesmo sentido. Ou seja, eles estão indo para o mesmo lado. E com a mesma velocidade. Então, beleza. O que eu estou imaginando já na mente? O carro e o caminhão emparelhados ali, né? Beleza, os dois andando juntos. Por alguns instantes. Nesse intervalo de tempo, a velocidade relativa... Ah, professor, não lembro. O que é velocidade relativa? É a diferença das velocidades. Mas ele quer a diferença das velocidades entre o carro e o caminhão. Criatura, se os dois têm a mesma velocidade, então a diferença das velocidades é zero, é nula. Beleza? Então, ó, já sei que é a letra A ou a letra B. Não pode ser a letra C, não pode ser a letra D. Combinado? Então, beleza, vamos lá. Em um instante posterior, a inclinação de um pêndulo dependurado na cabine do caminhão, que está sendo freado repentinamente, é explicada pelo motorista a partir da pontinho de Newton. Ele quer saber a lei. Vai ser a primeira ou a terceira? Você vai falar, pô, professor, tá na cara. É inércia, primeira lei. É verdade. Então aqui, galera, a alternativa é a letra A. Mas por que é a primeira lei? A primeira lei, cara, ele fala que o corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então, o pêndulozinho, né, que é uma massazinha pendurada por um fio, ela tá ali na cabine do caminhão. Quando ele parou, o que que acontece com ela? Ela vai para frente. Ela continua o movimento. Entendeu? Tá? Então, com certeza é inércia, tá bom? A 5 aqui, ó. Em relação ao referencial inercial, ou seja, um referencial, né, do ponto de vista do observador, tem-se que a resultante de todas as forças que agem em uma partícula é nula, ou seja, somando todas as forças dá zero. É correto afirmar que, vamos lá, a partícula está necessariamente em repouso? Então, pegadinha. Por quê? Ela está em repouso, pode? É uma condição possível? Sim. Mas falar que é necessariamente em repouso é errado. Por quê? Porque ele amarrou uma condição, falando que ela tem que estar obrigatoriamente em repouso. E a gente sabe, galera, que ele falou ali na primeira lei,
poderia estar em movimento também, tá bom? Então, ainda assim, em movimento, ele poderia ter a soma das forças, né, igual a zero, tá? Ou seja, nula, tá bom? Então, necessariamente não é muito bom quando cai em questões porque ele amarra uma condição. A mesma coisa vai acontecer na letra B, porque ele fala que a partícula está necessariamente em movimento retilíneo uniforme. Pois é, pode estar, mas ela também poderia estar em repouso. E aí, quer dizer, excluir uma condição, que não é interessante, né? Então, eu não posso sair excluindo condições assim aleatoriamente. Eu tenho que respeitar. Força resultante igual a zero, movimento retilíneo uniforme, tá bom? Beleza? Isso aí. A C, a partícula está necessariamente em equilíbrio estático. Estático é parado, tá? Ele está em equilíbrio quando está parado. Pode ser. Mas ele não tem equilíbrio quando está em movimento também? Pode. Tanto que ele fala que é equilíbrio dinâmico. Então, cara, nem a letra C, nem a letra D. Porque, de novo, necessariamente, ou seja, ele está amarrando uma condição. Isso é ruim, tá? Sobrou a letra E, a professor, é essa? É. Por quê? Vamos lá. A partícula em movimento, aí vamos imaginar, partícula em movimento, eu estou imaginando um carro se movendo na estrada. Descreverá uma trajetória retilínea? Pô, Celinho, a estrada é reta, né? Isso aí. Com velocidade constante, ele pode ter velocidade constante? Está em movimento ter velocidade constante? Pode, criatura. Tá aqui, primeira lei, inércia. Ah, então é essa. É essa aí. Essa é certa. Beleza? Bom, galera, eu vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar muito longo. Então, esses 5 primeiros, né, a gente já conseguiu matar. E aí eu vou trazer mais alguns para a gente poder fazer também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e deixe comentário aí caso você não tenha entendido ou de repente se você gostou do vídeo também, tá bom? Até a próxima, galera. Não esquece de assistir outro vídeo, continuação, tá bom? Abraço, abraço. Até, tchau, tchau.